Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Iniciamos esse dia mantendo vivo o nosso pensamento e a nossa oração para a grande festa da aprovação definitiva da Missão Belém, no sábado, dia 13 de julho, na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé, às 15 horas. A Missão Belém em Peso está convocada neste momento histórico e fundante. Desejamos oferecer a Deus os nossos 19 anos vividos e ingressar na idade madura, doando a Deus o nosso pleno sim, para que se realize a sua vontade e o seu sonho sobre a nossa comunidade. Convidamos todas as casas de acolhida, todos os grupos de evangelização a fazer uma faixa bonita, de 2 metros de largura, com o nome da casa ou do grupo ou o símbolo do santo da casa da equipe. É bom se organizar bem porque no final da missa iremos convidar todos a levantarem as faixas para receber a grande bênção do cardeal. Irmãos, hoje em especial vamos refletir sobre o convite do profeta Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 12, que nos ensina a amar os pobres como Deus os ama. Ouvi isto, vós que maltratais os pobres. Na Bíblia inteira é possível ver com clareza o carinho de Deus para com os pobres, os humilhados, os últimos. O trecho que hoje meditamos fotografa a triste realidade em que o povo de Israel havia caído. O profeta Amós revela o terrível julgamento de Deus contra quem se aproveita e oprime os pobres, apunhalando a fraternidade que é a estrutura fundamental do povo eleito e da humanidade inteira. Do livro do profeta Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos e adulterar as balanças, dominar os pobres com o dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Estas são palavras terríveis contra as pessoas que se aproveitam dos pobres, palavras que deveriam alicerçar a vida de cada cristão. Toda a história do Antigo Testamento se apoia sobre a pedra angular da libertação do Egito. Israel começa sua verdadeira história como povo da aliança, experimentando a dura escravidão do Egito, a plena pobreza, a total humilhação, o desprezo e a morte. Nessa experiência de libertação e salvação, Israel surge como uma família só, um povo unido, uma segulá, uma propriedade querida, única do Senhor. O povo entra na terra prometida como uma só família. Mas bem cedo,
inicia a experiência da desigualdade social. Começam a surgir pobres e ricos. Isso se torna um choque existencial escandaloso. A desigualdade social é sentida como uma traição terrível da aliança. Se o povo não é unido, então não é mais o povo da aliança que o Senhor havia libertado do Egito. A implantação da civilização urbana só tornou mais grave o problema. Era nas cidades que residiam os ricos proprietários das terras. Os profetas nunca cessaram de denunciar este escândalo. Os profetas denunciam o comércio de falcatrua, como lemos na leitura de Amós hoje. Ouvi isto, vós que engolis o pobre, e fazei perecer os humildes da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o nosso trigo, e o sábado para abrirmos nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, forceando a balança para defraudar? Compraremos os infelizes por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refúgio do trigo. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Os profetas denunciam o latifúndio. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam o mal nos seus leitos e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas. Cobiçam as casas e roubam-nas, fazendo violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis o que diz o Senhor: medito o mal contra essa raça. Os profetas denunciam a injustiça. Sempre o profeta Amós, que é um dos mais terríveis contra a injustiça social, disse: por isso, porque oprimiste o pobre e lhe extorquiste tributos em trigo, não habitareis estes palácios de pedra que construístes, nem bebereis o vinho destas vinhas de Escol que plantaste. Porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores do injusto, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala nesse tempo, porque o tempo é mau. Os profetas denunciam a escravização entre irmãos. E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos. Nossos filhos não são diferentes dos deles, e eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas, e nada podemos fazer, porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão de outros. Esses lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Bem cedo se descobre na riqueza uma espécie de escorregador do orgulho e da autossuficiência. Os profetas amam fazer oposição entre o pobre justo e o rico injusto, como lemos, por exemplo, em Isaías. Colocaram seu túmulo entre os criminosos, seu túmulo ao lado das tombas dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nenhuma esteve na sua boca. É claro, neste versículo paralelo entre criminosos e ricos, entende? Colocaram seu túmulo entre os criminosos, seu túmulo ao lado da tomba dos ricos. Aqui estamos falando do servo de Yahvé, que é colocado num túmulo entre os criminosos, e estes criminosos são os ricos. É importante não se deixar escapar este paralelismo, este modo que a poesia hebraica tem de colocar em destaque as coisas. Um sinal forte desta escolha aparece claro nos Salmos. Veja, por exemplo, o Salmo 12. Por causa da aflição dos pequeninos,
do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo eu me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. Esse é o refrão do Antigo Testamento e o chão do Novo. Diz Deus através do profeta Sofonias: nesse dia tirarei do teu meio teus arrogantes fanfarrões. É assim que na minha montanha santa nunca mais estarás te envaidecendo. Em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre, um resto de Israel, que buscará apoio no nome do Senhor. Com o passar dos anos e o amadurecimento da espiritualidade no Antigo Testamento, a pobreza com seus termos anauim, encurvados, prostrados, humilhados, e bioim, pobres suplicantes, mendigos indigentes, dalim, carentes, fracos, desprezíveis, começou a significar uma especial capacidade de acolher a Deus, uma abertura e disponibilidade para Ele, humildade diante dEle. Vale a pena descobrir como aconteceu essa mudança. O texto continua assim: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, circulando do norte para o oriente em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Estas palavras parecem estranhas, mas estão bem ligadas a tudo o que meditamos e são uma consequência dos pecados contra os pobres. Quem fecha a porta aos pobres, a fecha para Deus também. Quem tapa o ouvido ao grito do pobre, também não conseguirá ouvir Deus que grita. Podemos entender bem isso olhando as coisas como Deus as vê. Em Isaías 58 encontramos o famoso trecho que amamos sobre o jejum. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, disse o Senhor Deus? É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir o seu alimento com o faminto, dar abrigo aos infelizes sem teto, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar de seu semelhante. Então a tua luz surgirá como a aurora, as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então às tuas invocações o Senhor responderá e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Percebe, meu irmão, que Deus escuta o grito de quem escuta o pobre, de quem se abre aos pobres. O trecho começa assim: jejum é romper as cadeias injustas, jejum é desatar a corda do jugo, mandar embora livres os oprimidos, repartir o pão com o faminto, dar abrigo aos sem-teto, vestir os maltrapilhos. Estas são as ações que abrem o coração de Deus. Então quem escuta o pobre será escutado por Deus. Quem fecha a mão para o pobre também terá a mão fechada quando Deus quer lhe dar alguma coisa. É sempre a mesma verdade. Quem fecha as portas para o pobre, as fecha também para Deus. Nosso coração tem uma só porta, entende? Se você fecha a porta para o pobre, ela fica fechada e nem Deus entra. Precisa pensar muito nisso. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz levantar-se-á na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, alimentar-se-á no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas
reedificará sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Quem se afasta do pobre se afasta de Deus e sentirá fome de Deus, mas encontrará Deus somente se voltar ao pobre, ao faminto, ao maltrapilho. Este é um mistério grande, irmãos. A fome de Deus é muito pior do que a fome material. Então, a punição de quem se fecha ao pobre não é somente o fato dele passar fome também um dia, mas é passar fome de Deus, não conseguir entrar em comunhão com Deus. Esta não é tanto uma punição de Deus, mas é uma consequência da atitude do homem egoísta, rico ou menos rico que seja. O egoísta se fecha ao pobre e não tem como ouvir a voz de Deus, porque ele tem um só ouvido. E se este ouvido é tapado, então é tapado para o pobre e tapado para Deus também. Esta é a tragédia. E a coisa pior será que ele se priva da comunhão com Deus. E ele morrerá à míngua. Morrerá do pior modo que se possa imaginar. E hoje, por exemplo, olhando toda a depressão, toda a angústia, todo o desespero, você percebe como muito depende da falta de Deus. E claro, irmãos, que há também doenças assim que não são culpa da pessoa, mas quantas curas poderiam acontecer se as pessoas se abrem para Deus, se abraçam o Evangelho verdadeiramente? Muito poderíamos continuar nesta trilha, mas o tempo não permite. Vamos, portanto, ler novamente o forte trecho que a liturgia hoje nos oferece. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos e adulterar as balanças, dominar os pobres com o dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Vamos agora dedicar um minuto para ler bem e sublinhar as palavras que mais falam ao nosso coração e mais nos questionam.
Nesse momento podemos escolher um propósito que nos ajude a viver o amor à santa pobreza, que é o nosso carisma específico. Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei. Paz e alegria a todos. Neste dia tirarei do teu meio teus arrogantes fanfarrões. Em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre, um resto de Israel. Paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio, num papelão a me agasalhar. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Pedindo algo pra comer,
coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber.